Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito comum termos hoje pessoas, irmãos, insatisfeitos com as suas igrejas. Mas é preciso pensarmos o que está errado. É a igreja que está errada? É a pessoa que está errada? Né? E eu vou trazer um conceito aqui um pouco fora desse contexto, que é a orfandade do brasileiro. O brasileiro, ele é órfão de conhecimento, ele é órfão de tradição, ele é órfão de conhecimento da tradição, das suas raízes, de onde que nós viemos. Isso é meio confuso. Na verdade, é um povo que foi formado por colonização e mistura de muitas raças e de muitas culturas e de muitas religiões, e no final das contas não somos nenhuma delas, né? Ou somos parte apenas de uma delas. Isso acontece com relação à igreja. Nós não sabemos. O primeiro ponto da insatisfação com a igreja que os irmãos têm é não saber o que é uma igreja, o que é o cristianismo, o que é a vida cristã. E aí essas inconformidades, essas insatisfações, elas começam a ir para um campo muito pessoal, muito dos relacionamentos, como se a igreja fosse apenas as relações entre as pessoas. Mas a igreja não é só isso. E o primeiro tabu, o primeiro argumento que nós já precisamos quebrar aqui é que essa história de que não existe igreja perfeita ou não existe lugar perfeito. Isso é óbvio. O problema dessa frase é que ela virou uma desculpa para que as pessoas, na ignorância delas de não saberem o que é o correto, o que é o certo, ou de não saberem o que elas querem, elas usam essa frase para se conformar. Não existe lugar perfeito. Ou essa é a frase de líderes que, na sua incapacidade de executar as suas funções e de tornar a igreja um ambiente saudável, usa essa frase para que as pessoas que estejam insatisfeitas se calem, né? E se conformem com aquela situação, com aquele lugar, com aquelas relações. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é a igreja. Tá? A igreja, ela é o corpo de Cristo, que está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Então, a principal característica da igreja, a igreja foi criada por causa da doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, uma igreja cristã saudável, e aí quero quebrar outro tabu também. Eu não estou dizendo que as igrejas que não têm todos esses pontos não sejam igrejas de Cristo. Não. A maioria é. A maioria é. Mas são igrejas que estão debilitadas em vários desses pontos, que são basilares. Esses pontos de Atos 2,42, eles são basilares. São basilares. Então, o primeiro ponto é a doutrina dos apóstolos. Na sua igreja, a palavra ela é pregada? Ela é ensinada? Talvez você diga sim porque não sabe nem o que é a palavra de Deus. Nunca teve contato com o conhecimento da palavra de Deus. Pode ser que na sua igreja as pregações sejam coach, sejam pregações de coach.
pregações humanistas, liberais, talvez não tenha a palavra de Deus, não tenha a doutrina dos apóstolos. Né? Isso é importantíssimo. Um outro ponto existe comunhão? Ou as igrejas, ou os irmãos vão lá apenas no domingo, se cumprimentam, tem ali um momento de social, um momento de descontração social, mas de fato não há comunhão. E essa comunhão vai se refletir em duas coisas. No compartilhamento das necessidades, é por isso que diz no partir do pão. Por que se parte o pão? É porque não tem pão para todo mundo. ou porque estão comendo juntos. Esses são os dois motivos do partir o pão. Né? Quando você parte o pão com alguém, é porque você está comendo junto daquela pessoa, né? Juntamente com ela, ou porque há escassez, e aí tem que partir o pão para dividir no meio para dar para os dois. Né? E nas orações, ou seja, existe também comunhão na oração. A igreja ora junto, uns pelos outros, ora pelos outros juntamente e ora junto uns pelos outros. Existe essa comunhão ou não? Ou é cada um por si? Tá? Então, você vai dizer, minha igreja não tem alguns desses pontos. Tá. E aí nós vamos perceber que as igrejas, muitas delas, abandonaram esses pontos basilares para se tornarem igrejas de eventos, de programações. Né? É uma igreja que funciona não em cima dessas bases, mas funciona como a sua base são os eventos. É o culto disso, o culto daquilo, o congresso disso, o congresso daquilo. E funciona basicamente em cima de programações, em cima de eventos. Isso descaracteriza a igreja porque quando você funciona baseado em eventos, em encontros, a igreja se torna um clube social. Ela deixa de ser a igreja, o corpo de Cristo, para se tornar um clube social. Um clube onde apenas o social é feito. Sabe? Existem apenas relações sociais. Muitas vezes até de amor e ódio. Então, é isso que distingue uma igreja de um clube social. Um outro ponto que nós temos que observar é que se você não sabe todas essas coisas, você não sabe o que você quer. Você não sabe qual é a igreja que você quer. Tá? E a tendência é ficar na murmuração e na vitimização, dizendo que a minha insatisfação com a minha igreja é porque ela não atende às minhas necessidades. Mas nós temos que entender que em toda e qualquer relação nós somos cooperadores. Nós cooperamos com aquilo que nós participamos. Então, se a sua igreja não é o que você quer, provavelmente você está cooperando com isso. Você está cooperando para que ela não seja o que você acha que ela deveria ser. Tá? A começar pela própria ignorância, porque quando você não sabe o que a igreja é, ou o que ela deveria ser, você não vai fazer nada que colabore nesse sentido. Tá? E na medida que ela não é o que deveria ser, ou não é o que você quer que ela seja, você se torna colaborador dessa situação. Então, a mudança parte então dos membros da igreja também. Porque os membros, eles responsabilizam a liderança por tudo. Assim, mas isso é cultural. O brasileiro responsabiliza o presidente da República por tudo. Como se o presidente da República fosse o responsável por todas as mazelas do país. Isso é cultural. Jogar a responsabilidade e a tutela da vida sobre o líder.
seja, eu pego a tutela da minha vida e jogo sobre o líder. Então, ele se torna o culpado de tudo que acontecer, seja bom, seja ruim. Mas essa delegação de tutela está errada, porque você tem que saber o que é uma igreja. E, em primeiro lugar, o membro tem que saber o que é uma igreja. E aí, ele vai decidir se ele permanece naquela igreja para torná-la a igreja como ela deve ser, o corpo de Cristo, ou ele decide sair e procurar uma igreja segundo aquilo que ele entende que biblicamente seja uma igreja. Então, a mudança vai começar em você. Jogar a tutela da sua vida sobre o pastor e ficar reclamando porque as coisas não estão funcionando, isso não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Então é necessário, você que está insatisfeito, você quebrar esse ciclo. Você tem que quebrar esse ciclo. Como é que você quebra? Primeiro, saindo da ignorância. Se você está insatisfeito na igreja, procure saber se o problema é a igreja ou se o problema é você. Para isso, você tem que saber o que é uma igreja. E a igreja se baseia nesses 4 pilares. Tá? Uma igreja saudável. Se você perceber que o problema é a igreja, bom, você já resolveu parte do problema. O fato é que a outra parte do problema sempre somos nós. Sempre. Sempre. Então, ou somos nós porque estamos errando junto, ou seja, reclamamos, mas fazemos as mesmas coisas e cooperamos com aquilo que está errado, que nós mesmos condenamos, mas nós estamos cooperando com aquilo que a gente condena, ou estamos errando porque não estamos cooperando, mas continuamos ali e ficamos reclamando. O crente cai no pecado da murmuração. Então, se o seu erro é porque você coopera com aquilo que está errado, então deixe de cooperar com o que está errado. Comece a fazer o que é certo. Se você perceber que você fazer o certo não vai resolver, porque aquela igreja não reflete uma igreja cristã saudável, e você fazer o certo não vai resolver nada, então é responsabilidade sua procurar uma igreja que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus. É responsabilidade sua. Não entregue a tutela da sua vida, a tutela da sua fé para um líder e fique reclamando daquele líder, porque isso não vai resolver nada. Deus não vai tirar de sobre você a responsabilidade que é sua, de cuidar da sua própria vida, de cuidar da sua fé. Cuidar da sua fé é responsabilidade sua. A parte de cuidar da fé da igreja, que é responsabilidade do pastor, ele vai responder isso para Deus. Mas o fato dele errar não vai isentar você da sua responsabilidade e do seu erro. E o erro da maioria dos crentes é jogar a responsabilidade 100% sobre o líder, como se eles não tivessem culpa de nada, como se eles não fossem também responsáveis pela saúde da igreja e pela saúde própria. Então, a maioria das pessoas que estão reclamando das suas igrejas, elas estão cooperando para o que está errado. Seja ativamente, fazendo as coisas erradas ali que ela própria condena, né? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que reclamam de fofoca, mas elas fofocam também. Só que elas fofocam de pessoas diferentes das pessoas que elas estão reclamando da fofoca. Mas elas fazem fofoca. Então não adianta reclamar se você está cooperando com aquilo que você condena. Ou se você está errando porque você, de forma passiva, você não está cooperando com o que está errado. Mas de forma passiva você permanece nessa igreja e só fica reclamando do que está errado, você continua, de certa forma, cooperando. Tá? Mesmo que passivamente, você continua lá, continua indo lá, continua dizimando lá, ou seja, você continua cooperando. Tá?
Então, é responsabilidade sua ou mudar a si mesmo, mudar inclusive a igreja, né? Mas na impossibilidade de mudar a igreja porque você não é líder, você não tem influência nenhuma, é responsabilidade sua procurar uma igreja que seja saudável, para que você seja alimentado e também alimente a outros, né? Seja motivo de edificação na vida de outros e pare com a murmuração. E isso vai fazer com que a murmuração pare. Isso vai fazer com que a murmuração pare. E você vai saber conviver com os defeitos daquela igreja. Porque quando você está num lugar ou com pessoas que você julga que é o lugar certo, que são as pessoas certas, você aprende a conviver, a tolerar com os defeitos delas. Você começa a viver bem com os defeitos. E aí sim, nesse caso, cabe essa frase de que não existe igreja perfeita, porque realmente não existe. Mas quando você está na igreja que você entende que é a certa, você vai olhar para os defeitos e vai conviver bem com esses defeitos. Seja tentando corrigir, seja apenas tolerando aquilo que você não consegue mudar. Tá? Então é isso. Primeiro ponto, saia da ignorância. Saiba o que é uma igreja cristã, uma igreja saudável. Segundo ponto, deixe de ser você o colaborador dessa situação. Deixe de ser você um colaborador do que está errado, seja de forma ativa ou passiva. Deixando de ser um colaborador, você percebe que a igreja não vai mudar, então é sua responsabilidade sair e procurar uma igreja saudável. Parar de reclamar e procurar uma igreja que seja saudável, que viva de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra venha trazer luz sobre o seu coração. Que Deus te abençoe.